Jai Hare Krishna, devotos, Haribol, uma boa noite para todos. Estamos aqui reunidos nessa live no Facebook da ISKCON Recife com o propósito de recitar o Śrīmad Bhagavatam, né? Claro que a gente não tem essa capacidade, né, de recitá-lo puramente como os grandes devotos do Senhor, mas estamos fazendo dentro da nossa capacidade, e com certeza o Senhor Krishna vai aceitar esse nosso sacrifício, né? Então a ideia desse estudo, dessa leitura, dessa recitação do Śrīmad Bhagavatam é amenizar as influências de Kali Yuga, né? Então o Kali Yuga tem influências muito negativas na sociedade humana e no mundo em geral, né? A natureza, ela se empobrece, né? E com o empobrecimento da natureza, todas as criaturas passam por uma situação de muita dificuldade em Kali Yuga. Dificuldade para conseguir seus alimentos, com dificuldade de conseguir um pouco de educação, né? Tudo isso em Kali Yuga é muito difícil. Hoje de manhã eu recebi um desses néctares, né, que chegará no WhatsApp, né, de Krishna Karuna, né? Ela mandou uma passagem do Mahabharata, em que Bhima foi indagado umas certas perguntas, né? E ele não soube responder, então o Yudhishthira ele foi responder essas perguntas, né? E a pessoa perguntava, dizia assim: em Kali Yuga, você enche quatro potes com água, né? Mas quando você vai botar água de volta nos potes, né, aquela água só enche metade do pote original. Aquele pote original que encheu os quatro potes não enche com aquelas quatro águas. Como isso é possível? Aí o Destira fala que em Kali Yuga, um chefe de família ele pode ter até quatro filhos, né? Pode ter até quatro filhos. E ele distribui todo o seu esforço para os seus filhos. Mas na velhice, quando o pai de família, o chefe de família, ele precisa do auxílio dos filhos, ele não recebe completamente auxílio. Isso é Kali Yuga, né? Então, isso é uma característica de Kali Yuga. Mas a gente está lendo o Śrīmad Bhagavatam para diminuir essa característica, né? Outra coisa que foram, acho que 4 ou 5 perguntas, eu acho que eu me lembro de duas. Outra coisa, ele disse que em Kali Yuga não, um elefante, ele passa pelo buraco de uma agulha. Não sei se é a mesma agulha lá da Bíblia, não sei. Acho que não, é outra agulha. Aquela agulha da Bíblia não é a agulha de costurar, né? É. E talvez essa também não seja a agulha de costurar, né? Aí o elefante passa pelo buraco da agulha, mas um rato se engancha. Um rato não consegue passar. O rato se engancha. Aí pergunta como isso é possível. Aí Maharaj Yudhishthira responde que em Kali Yuga os grandes bandidos, os grandes malfeitores, eles não são punidos. Mas aqueles malfeitores pequenininhos, os pequenos malfeitores, esses são punidos, né? Esses são pegos pela justiça, né? Mas os grandes não são pegos pela justiça. Então a gente está lendo o Śrīmad Bhagavatam para diminuir essa influência de Kali Yuga, diminuir essa influência, para trazer uma sociedade mais justa, mais harmônica e principalmente voltada para a consciência divina, voltada para Deus. Agora é claro que onde tem justiça, onde tem harmonia, onde tem abundância das coisas necessárias para as nossas necessidades, fica mais fácil de você praticar a consciência de Krishna. Então tudo isso tem que ser um conjunto, né? Quando Krishna estava no planeta, havia tudo isso, né? Krishna Swadam Pagate, Dharma Gyanadi, Bisaha, Kalo Nastadi, Shramesha, Puranarko, Donoditaha. Quando Krishna estava no planeta, havia prosperidade, havia religião, havia conhecimento, havia moralidade, né?
Mas quando ele foi embora, ele levou todas essas coisas. E aí, como é que vai ficar para nós aqui, né? Que nós ainda estamos aqui, Krishna foi embora. Então, para nós ficou Puranara Kadanunditaha. Ficou esse Purana, o Śrīmad Bhagavatam. Arca quer dizer sol, que é tão brilhante como o sol, que é capaz de Puranara Kadanunditaha, Kalonastadri Shamesha, iluminar a era escura de Kali Yuga. Kali também quer dizer escuridão, né? Eliminar a era escura de Kali Yuga, esse Purana. Então, esse é o nosso sacrifício, tá? E vamos lá, vamos fazer aqui, vamos ler a nossa ideia de fazer uma purificação de 1 hora, né? Começamos em ponto, 8 horas, né? E agora vamos ler durante 1 hora, né? Esse Śrīmad Bhagavatam. Né? Eu estou vendo que tem 2 pessoas aqui já estão ao vivo na live. Deixa eu ver se colocaram algum comentário, se identificaram. Sim, se identificaram. Uma delas é o Jai Nityananda, que é um devoto estático que mora em Ibiquara. E a outra pessoa é minha querida professora de português, Sandra Alheiros. Sandra, minhas reverências a você. Você sempre acompanha aqui as nossas lives, né? Então, é admirável, porque eu acho que o amor por Deus está desenvolvendo no seu coração. Está crescendo, porque ele já existia e muito, mas está crescendo. Bom, então vamos continuar, né? Boa noite a vocês que estão ao vivo e que vai assistir depois, então pode ser bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que vocês vão assistir. Hare Krishna. Então vamos lá. Primeiro verso. No domingo passado a gente leu as perguntas de Shukadeva Goswami, né? Aliás, as perguntas de Maharaj Parikshit. E agora nós vamos ver as respostas baseadas na versão do Senhor, que é o capítulo 9. Então, verso 1. Sri Shukadeva Goswami disse: ó rei, a menos que sejamos influenciados pela energia da Suprema Personalidade de Deus, não há sentido para a relação da alma pura em consciência pura com o corpo material. Esta relação é exatamente como aquela de alguém que, estando sonhando, vê o próprio corpo agindo. Então, a noite passada eu sonhei bastante, né? Aí eu não sabia se estava acordado ou se estava dormindo. Para mim, eu estava vivendo uma realidade. Na hora do sonho, eu estava vivendo uma realidade, né? Então, esse mundo aqui, a gente não sabe se a gente está dormindo ou se a gente está acordado, né? Meu filho estava argumentando comigo que não sabe se tem vida após a morte, né? Estava argumentando isso comigo, né? Tudo bem, ele não sabe se tem vida após a morte, né? Porque ele dizia que não se podia provar que existia uma vida após a morte, né? Aí eu pensei, né? Depois eu vou falar para ele, ainda não falei. Eu pensei, então prove que essa vida aqui é real. Prove que o que eu estou vivendo agora, nesse momento, é real. Como é que você pode provar que o que eu estou vivendo agora não é um sonho? Como? A não ser que você acorde, você não pode provar que essa vida é um sonho. Então você só vai poder provar que existe um mundo espiritual quando você acordar no mundo espiritual. Aí você vai ver que o sonho era a vida material que a gente estava tendo. Porque a gente pode estar tomando aquela pílulazinha do Matrix e ficar sonhando aqui que estamos fazendo um bocado de coisa e agindo, mas é tudo controlado por máquinas de outro planeta. Pode ser. Quem pode garantir que não é? Então, você acreditar que essa vida é real é sua fé. É sua fé. Entende? Então, em alguma coisa você tem que acreditar para poder se movimentar. Se você não acredita, não sabe, não acredita em nada, você não tem condição de fazer nada, né? Então, aqui a mesma coisa, Shukadeva Goswami, ele está falando aqui nesse verso que a nossa vida é exatamente parecida com um sonho. A gente sonha dormindo e sonha acordado. E qual é a diferença entre sonhar dormindo e sonhar acordado? Verso 2. Iludida, a entidade viva aparece em muitas formas oferecidas pela energia externa do Senhor. Enquanto desfruta nos modos da natureza material, a entidade viva, aprisionada, engana-se ao pensar que
em termos de eu e meu. Então, devido a essa ilusão, a gente pensa, esse corpo sou eu, esse nariz sou eu, essa boca sou eu, essa orelha sou eu. Isso é uma ilusão, né? Porque não somos nada disso, né? Você pode perder a orelha, continua sendo você. Você pode perder o braço, continua sendo você. Né? E até a ciência diz que depois de 7 anos, todos os átomos, moléculas que compõem esse corpo são renovados. Então, o átomo que eu nasci não está mais em mim, não, viu? O átomo já está em algum outro lugar aí, esse átomo aí. Os átomos elétricos não estão. Os elementos que compunham meu corpo quando eu nasci, os elementos materiais não estão mais aqui, né? Mas a gente pensa que a gente é esses elementos materiais, essa carne, pensamos que somos isso, né? E o que tem relação com essa carne, aí chamamos de meu carro, minha família, minha casa, que não é nada disso, são elementos da natureza. E como alma, eu não possuo nada disso. E anteriormente, no primeiro verso, ele tinha falado que isso só é possível que a alma pura se identifique com a matéria se houver uma terceira energia do Senhor que possibilite isso, porque a alma ela não tem como se identificar com a matéria, é algo totalmente diferente, né? Matéria temporária, a matéria é inerte, a alma é dinâmica, a alma é eterna. Então, não tem como a alma se identificar com o corpo, a não ser que ele esteja sob uma influência de uma divina, de uma energia divina do Senhor. Que isso no Bhagavad Gita, Krishna fala, Daiva Riesha Gunamai Mama Maya Durataya. Minha energia divina, Maya, é muito difícil de ser superada. E ela encobre todas as entidades vivas. Verso 3. Logo que se situa em sua glória constitucional e passa a desfrutar a transcendência que está além do tempo e da energia material, a entidade viva abandona de imediato os dois falsos conceitos da vida, eu e meu, e então se torna plenamente manifesta como o eu puro. Aí é o estado liberado, né? Quando você não se identificar mais com esse corpo, quando você não achar mais que você, esse olho, essa boca, essa cabeça, esse corpo, e não se identificar, não achar que nada que tem relação desse corpo é seu, aí você conseguiu atingir a transcendência, o estágio mais elevado, o estágio do eu puro. Então, aqui tem um bocado de significado. Verso 4. Ó Rei, a personalidade de Deus, estando muitíssimo satisfeito com o Senhor Brahma, por causa da sua sincera penitência em Bhakti Yoga, apresentou sua forma eterna e transcendental diante de Brahma. E este objetivo serve para purificar a alma condicionada. Então, quando o Senhor se manifesta nesse mundo, não é sempre que Krishna vem, não. Krishna vem num dia de Brahma, que é uma kalpa. E essa kalpa, Brahma é o criador do universo. Então o ano de Brahma é muito longo, né? E um dia de Brahma é longo também, são 1 trilhão de anos. São vários trilhões de anos. Não me lembro a conta certa não, mas é muito grande. E Krishna vem a cada dia de Brahma. Aí quando ele vem, ele manifesta passatempos para purificar as almas, né, que ouvem sobre esses passatempos. Ouvir as histórias de Krishna, ouvir os relatos, as glórias, os passatempos de Krishna é um processo purificatório para a alma. Verso 5. O Senhor Brahma, o primeiro mestre espiritual, supremo no universo, não podia determinar a fonte de seu assento de lótus, e, enquanto pensava em criar o mundo material, ele não podia entender a direção correta deste trabalho criativo, nem podia encontrar o processo para essa criação. Então, Brahma, ele é o primeiro ser vivo, ele nasce do próprio Deus Supremo. Então, Brahma é chamado Adi, o primeiro, né? Então, Adi quer dizer o primeiro. Então, quando ele nasceu, não tinha ninguém para ensinar para ele. Ele tinha que aprender todo o conhecimento através de meditação, que o Senhor tinha que inspirar ele, dar a inspiração do conhecimento, liberar o conhecimento direto no coração de Brahma, Então ele ficou meio atônito quando nasceu, só via escuridão,
E aí ele começou aí tem um relato do que vai acontecer. Eu vou continuar falando aqui os versos. Verso 6. Enquanto estava na água, ocupando-se com este pensamento, duas vezes Brahmaji ouviu às proximidades uma palavra de duas sílabas. Uma das sílabas foi tirada da 16ª e a outra da 11ª dos alfabetos Sparsha. E ambas se juntaram para se tornarem a riqueza da ordem de vida renunciada. Então a vida se divide em 4 etapas. Primeiro, você nasce, aí as pessoas cuidam de você, tá todo mundo cuidando de você. Ninguém cuidar de você não nasce como cobra, nem como tubarão que já sai comendo a sua caça e sobrevivendo, nada disso. Seu pai e sua mãe têm que cuidar de você. Então é a primeira fase de vida que as pessoas cuidam de você. Depois você entra numa outra fase de vida, que você cuida dos outros. Você vai cuidar de filho, vai cuidar de esposa, vai cuidar de marido, vai cuidar de aluno, vai cuidar dos seus empregados. Então, você cuida dos outros. Segunda fase. A terceira fase é que você tem que começar a cuidar de você mesmo. Você tem que se preparar para a autorrealização. Você já cuidou dos outros, seus filhos já cresceram, sua família já está estabelecida economicamente, então você começa a cuidar da sua vida espiritual. É a terceira fase. E a quarta fase é quando você já tem toda a compreensão espiritual, toda a compreensão, o entendimento espiritual, você vai para uma prática espiritual mais intensa. Nessa prática espiritual mais intensa que ele está falando aqui, é a vida renunciada. A vida renunciada é que você se desapega de todos os gozos materiais. Né? E a riqueza dessa vida é tapá, que são as duas sílabas que está relatando aqui. Tapá. Tapá quer dizer austeridade. Quem está na vida renunciada, ele pratica austeridade, renúncia do gozo dos sentidos. Ele renuncia à gratificação dos sentidos. É a última fase de vida para ele deixar esse corpo sem nenhum apego, sem querer voltar para aqui. Verso 7. Quando ouviu o som, ele tentou encontrar quem o emitiu, procurando por todos os lados. Mas, ao perceber que só ele estava ali presente, achou prudente sentar-se com toda a firmeza em seu assento de lótus e prestar atenção na execução de penitência, como fora instruído. Então, austeridade ou penitência é a riqueza da vida renunciada. Verso 8. Segundo o cálculo dos semideuses, o Senhor Brahma submeteu-se a penitências por 1000 anos. Não é nossos anos, são os anos dos semideuses, certo? Nossos anos são diferentes. Esses anos dos semideuses aí são muito mais. Aqui na Terra o tempo passa muito mais rápido. Então 1000 anos lá é uma infinidade aqui para a Terra. Ele ouviu do céu esta vibração transcendental e aceitou como divina. Então controlou a mente e os sentidos, e as penitências que executou foram uma grande lição para as entidades vivas. Assim, ele é conhecido como o maior de todos os ascetas. Então, ele foi o primeiro a praticar as penitências, né? E praticou penitências severas por milhares e milhares de anos, para encontrar a verdade. Estava ali sozinho. Verso 9. A personalidade de Deus, estando assim muito satisfeito com a penitência do Senhor Brahma, fez questão de manifestar sua morada pessoal, Vaikunta, o planeta supremo, acima de todos os outros. Esta morada transcendental do Senhor é adorada por todas as pessoas autorrealizadas, que estão livres de todas as espécies de misérias e não são
amedrontadas pela existência ilusória. Então, essa morada transcendental só pode ser vista pela misericórdia do Senhor, né? Então, o Senhor foi e mostrou para Brahma, né? Porque ele executou muitas austeridades, né? Aí Prabhupada cita vários versos aqui que descrevem essa morada transcendental, mas depois a gente vai explicando. Vai aparecer no Srimad Bhagavatam a descrição dessa... Brahma escreveu um livro, Brahma Samhita, que está lá no meu canal do YouTube. Eu li esse livro aqui no lar e coloquei no canal do YouTube toda a leitura. Então, quem quiser pode acessar lá. E descreve o mundo espiritual. Nesta morada pessoal do Senhor, os modos da ignorância e da paixão materiais não prevalecem, tampouco influenciam sobre a forma da bondade. Então, existem 3 modos na natureza que influenciam as pessoas. Uma hora a pessoa está agitada, modo da paixão. Outra hora a pessoa está ignorante, modo da ignorância, sonolenta, né? Fraquinha, ou então está irada, e a ira também é um modo da ignorância, né? Ignorância com paixão, principalmente ignorância, certo? Que quando a pessoa está irada, ela perde a inteligência e faz um monte de besteira, né? E o modo da bondade, que a pessoa está pacífica, a mente está controlada, né? Está assim age com as outras entidades vivas com mais empatia. Então a gente tem que procurar o modo da bondade. Agora, no mundo espiritual, nem o modo da bondade, nem a paixão, nem a ignorância atuam. Lá as atividades são transcendentais, esses modos. Porque esses modos eles se misturam e prendem a gente em diferentes atividades dentro desse mundo material. Então vamos lá, verso 11. Descreve-se que os habitantes dos planetas Vaikunta têm uma reluzente tonalidade azul celeste. Olha aí, sabemos que lá no mundo espiritual as pessoas têm tonalidade azul celeste. Seus olhos assemelham-se a flores de lótus, sua roupa é de cor amarela e seus traços físicos muito atraentes. Todos têm a idade de jovens adolescentes. Todos têm 4 braços, todos estão belamente decorados com colares de pérolas, com medalhões ornamentais, e todos parecem refulgentes. Então aqui ele já está fazendo, o Shukadeva Goswami está dando uma pequena descrição do que foi que Brahma viu ali no reino de Deus, no reino espiritual. Alguns deles têm a tonalidade refulgente como coral e diamantes, e tem guirlandas na cabeça, viçosas como flores de lótus, e alguns usam brincos. Aí são descrições dos habitantes do mundo espiritual. Os planetas Vaikuntas também estão rodeados por vários aeroplanos, todos reluzentes e em brilhante situação. Esses aeroplanos pertencem aos grandes Mahatmas, ou devotos do Senhor. As damas são tão belas como um raio devido ao seu matiz celestial. E tudo isso combinado parece o céu decorado com nuvens e raios. Aí está descrevendo que às vezes os Mahatmas, as grandes almas, Maha quer dizer grande, Atma quer dizer alma. As grandes almas, elas conseguem se aproximar dos planetas Vaikuntas e ter um vislumbre da vida no mundo espiritual, né? Então, nos planetas Vaikunta, às vezes, os habitantes veem os aeroplanos, né, dos planetas celestiais muito superiores perambulando por cima deles, né? Hare Krishna, né? Visão estática. Vamos continuar essa descrição. A deusa da fortuna, em sua forma transcendental, ocupa-se no serviço amoroso aos pés de lótus do Senhor. E, impelida pelas abelhas pretas, seguidoras da primavera, ela não só está ocupada em variado prazer,
servir ao Senhor juntamente com suas companheiras inseparáveis, mas também se ocupa em cantar as glórias das atividades do Senhor. Então, a deusa da fortuna, todo mundo quer, né? Eu sempre vejo assim os professores lá na sala do José Vilela, eles dizendo que jogou no bicho e que ganhou R$ 600, que ganhou R$ 500. Eles querem a deusa da fortuna, né? Mas R$ 600, R$ 500, R$ 1.000, R$ 1 milhão, isso não é nada comparado às bênçãos da deusa da fortuna. Não é nada, isso é não é nem uma migalha, isso é um átomo, uma parte fragmentária do átomo das bênçãos da deusa da fortuna. Essas deusas da fortuna, elas estão servindo a Deus, o Senhor Supremo, com toda a dedicação, junto com suas companheiras no mundo transcendental. E aqui as pessoas ficam correndo atrás de uma pequena migalha, né? Mas se a pessoa se voltar para servir a Deus, então a deusa da fortuna vai vir para ela e vai dar tudo o que ele precisa. Não tem que se preocupar, porque não é a quantidade que nos traz felicidade, mas é a nossa satisfação interna é que traz a nossa felicidade. Continuar. O Senhor Brahma viu nos planetas Vaikunta a personalidade de Deus, que é o Senhor de toda a comunidade de devotos, o Senhor da deusa da fortuna, o Senhor de todos os sacrifícios e o Senhor do universo, e que é servido pelos principais servos, como Nanda, Sunanda, Prabala e Arana, seus associados imediatos. Então, o Senhor Supremo, no mundo espiritual, ele tem os seus amigos também mais próximos, né? Claro, ele ama todos, mas tem aqueles que são mais próximos, né? E aí está citando alguns desses amigos transcendentais, mais íntimos, que servem a Krishna com mais devoção, mais próximo dele, né? A personalidade de Deus, visto favoravelmente, inclinado para seus servidores amorosos, sua própria visão inebriante e atraente, parecia muitíssimo satisfeito. Tinha uma face sorridente, ornada com uma encantadora tonalidade avermelhada. Vestia roupas amarelas e usava brincos na sua cabeça e na cabeça um elmo. Um elmo é tipo uma coroa, né? Tinha 4 braços e seu peito estava marcado com as linhas das linhas da deusa da fortuna. Então aí está a descrição do corpo do Senhor Supremo. Então, se você quer praticar uma meditação, né? Porque no que você medita, você adquire qualidades do que você medita, né? Se você meditar em uma coisa material, sei lá o quê, né? Aí você vai adquirir aquelas qualidades materiais. Mas se você medita nessa forma do Senhor, de 4 braços, roupas amarelas, sorridente, a pele de tonalidade azulada, então você adquire as qualidades transcendentais do Senhor, né? Então aqui está se descrevendo isso para que a gente possa lembrar do Senhor. O Senhor estava sentado em seu trono e estava rodeado por diferentes energias, como as 4, as 16, as 5 e as 6 opulências naturais, juntamente com outras energias insignificantes de caráter temporário, mas ele era o verdadeiro Senhor Supremo, desfrutando sua própria morada. Então aqui está se descrevendo as diferentes opulências do Senhor que o rodeavam, né? A sua fortuna, a sua fama, o seu conhecimento, a sua renúncia, né? Então existem 6 opulências principais, existem mais outras opulências secundárias. Então esse verso está se descrevendo isso aqui. Claro, não dá para falar tudo, senão a gente não termina aqui, né? Esse Bhagavata em 1 hora, né? Vamos continuar. O Senhor Brahma, vendo então a personalidade de Deus em sua plenitude, estava
com o coração dominado pela alegria. E assim, em pleno amor e êxtase transcendentais, ficou com os olhos cheios de lágrimas de amor. Ele então se prostrou diante do Senhor. Este é o caminho da mais elevada perfeição para o ser vivo, que é chamada Paramahansa, né? Que Hansa quer dizer cisne e para quer dizer supremo, cisne supremo. Então, essa rendição ao Senhor e adquirir e absorver nesse humor transcendental, nesse regozijo transcendental, entende? É a mais elevada perfeição. Então, nós só encontramos a perfeição quando tivermos assim, como Brahma, chorando de amor por Krishna. Isso. Verso 19. E vendo Brahma diante de si, o Senhor considerou digno de criar os seres vivos, que seriam controlados como ele quisesse. E sendo assim, muito satisfeito com ele, o Senhor cumprimentou Brahma, dando-lhe um aperto de mãos. Olha só, pela primeira vez eu estou vendo aqui no Bhagavatam, né? O Bhagavatam, uma escritura aí de 5.000 anos, né? Que aperto de mão é uma coisa da cultura védica, né? Não sabia disso. Né? Apertar a mão é da cultura védica, né? Claro que agora na pandemia a gente não pode apertar a mão, né? Mas é interessante. Eu nunca tinha visto nem filme do Mahabharata, nem filmes indianos assim que que trata sobre a cultura védica. Eu tinha visto nenhum aperto de mão, né? Abraço sim, aperto de mão não. E com um sorriso discreto dirigiu-lhe as seguintes palavras. Aí o Senhor Supremo agora vai falar para Brahma. A bela personalidade de Deus dirigiu-se a Brahma. Ó Brahma, estás impregnado de Vedas, e por isso fico muito satisfeito que durante tanto tempo tenhas realizado penitências para que possa criar. Definitivamente me satisfaço dificilmente me satisfaço com os pseudos místicos. Então, aqueles místicos assim que praticam a yoga, a penitência, para ficar magrinho, para ter a elasticidade, né? Esses aí não podem satisfazer o Senhor Supremo, não. Mas aqueles que estão praticando para alcançar uma visão espiritual, esses aí satisfazem o Senhor Supremo. Desejo-te boa sorte, ó Brahma, a mim, que sou o outorgador de toda bênção, podes pedir tudo o que desejares. É bom ficares sabendo que a bênção última, que é o resultado de todas as penitências, é obter a percepção através do qual eu passe a ser entendido. Quer dizer, o fim último de todos os conhecimentos é entender Deus. A perfeição máxima do talento é obter percepção pessoal acerca de minhas moradas. E isso se tornou possível porque, na execução de rigorosas penitências, segundo minha ordem, agistes com atitude submissa. Isso aí é importante, né? Né, Sandra? Às vezes a gente não entende porque os alunos não compreendem os assuntos que a gente explica na sala de aula. Qualquer assunto, para ser entendido, é preciso ter uma atitude submissa do aluno. Se o aluno é rebelde, se o aluno não é submisso, não respeita o mestre, ele não consegue aprender. Não é possível. Para se aprender um assunto é necessário ser submisso. E no conhecimento espiritual não é diferente. Ó Brahma impoluto, passa a ficar sabendo que fui eu que então
te ordenei que fizesses penitências quando não sabias muito bem qual era o teu dever. Esta penitência é minha vida e alma, e, portanto, a penitência e eu não somos diferentes. Então, se você quer obter conhecimento espiritual, então tem que fazer penitência, né? Como Brahma fez, né? E isso satisfaz o Senhor Supremo. Agora, nós estamos em Kali Yuga, né? A gente não pode fazer qualquer tipo de penitência, porque a gente é muito fraco, né? Brahma era o criador do universo, ele era super forte. Qual é a nossa penitência? A penitência que vocês estão fazendo agora. O que a gente está fazendo agora? Ler o Srimad Bhagavatam. Isso é uma penitência. 1 hora de leitura do Srimad Bhagavatam, de uma leitura espiritual. Isso é uma penitência. E isso, para Kali Yuga, vale tanto quanto o esforço que Brahma fez fazendo milhares de anos de penitências no início da criação, né? Então, nós também estamos aqui querendo criar um mundo espiritual aqui na Kali Yuga, então estamos fazendo essa penitência de ouvir esse Srimad Bhagavatam. Ok, vamos continuar. Verso 24. Crio este cosmo por meio desta penitência, mantenho-o por intermédio da mesma energia e aniquilo todo ele por meio da mesma energia. Portanto, o poder e a potência são a penitência apenas. Então, o poder e a potência, né, são duas coisas diferentes, né? O poder é a força, né? E a potência é a capacidade de ter essa força, né? Então, a potência e o poder são do Senhor. O Senhor tem a capacidade e ele também tem a força, né? E com essa capacidade, com essa força, ele cria, mantém e aniquila o universo, né? O universo é cíclico. Ele não existe continuamente, ele é cíclico. Ele cria, se desenvolve, depois ele é aniquilado, depois se cria novamente. No intervalo entre uma criação e outra, todas as criaturas elas ficam descansando no corpo de Narayana, adormecidas, mas elas mantêm os mesmos desejos. Quando volta a criação, aí cria-se de novo para que ela possa satisfazer aqueles desejos da criação passada. Verso 25. O Senhor Brahma disse: ó personalidade de Deus, estás situado no coração de toda entidade viva como o diretor supremo e, portanto, com tua inteligência superior, que é livre de qualquer espécie de obstáculo, conhece todos os esforços. Aí Brahma está dizendo, olha, a entidade viva pode até esquecer o que fez na vida passada, mas você está no coração dela. Então você sabe de tudo e é capaz de retomar a linha de progresso de cada entidade viva, né? Porque você pode outorgar para ela os desejos que ela tinha na vida passada, né? Para que ela possa tentar satisfazer em mais uma tentativa de vida. Verso 26. Apesar disso, meu Senhor, oro para que, por favor, satisfaças meu desejo. Posso eu, então, ficar sabendo como, apesar de tua forma transcendental, assumes a forma mundana, embora não tenhas absolutamente forma? Então, embora ele agora faz uma pergunta para que Brahma esclareça a personalidade de Deus, né? Porque Deus, ele não tem forma mundana. Então, como é que ele está sendo observado e visto pelo Brahma, né? Que é uma criatura do mundo material? Então, vamos ver a resposta depois, daqui a pouco. E, por favor, informa-me como tu, por ti mesmo, manifestas diferentes energias para aniquilação, criação, aceitação e manutenção através da combinação e permutação. Então, o senhor, se vocês lembram da pergunta anterior, o senhor Brahma, o Senhor Supremo,
estava falando que ele cria, ele mantém, ele aniquila. Agora Brahma quer saber, mas como é que você faz isso? Ó Senhor de todas as energias, por favor, dize-me filosoficamente sobre tudo sobre elas. Atuas como a aranha que se cobre com sua própria energia e tua determinação é infalível. Então aqui ele dá a comparação da criação de Deus, que Deus cria tudo através da sua energia, mas quando ele entra nesse mundo, aí ele está coberto com sua própria energia, né? Então, aí Brahma diz é como uma aranha, né? Que ela tece a teia e fica lá dentro da teia, né? Ela fica lá dentro da teia, coberta pela própria teia dela, né? Então, a teia dela, que é a casa dela, é criada a partir dela, da saliva da aranha. Ela vai criando toda aquela teia lá, né? E é a casa dela, né? Então, ele fala que o Ser Supremo, ele criou toda essa manifestação, né? E ele entra nessa manifestação, e é parecido com esse exemplo do aranha, que entra na manifestação e cria e a manifestação é apenas uma energia dele, né? Ok. Verso 29. Por favor, fala-me para que eu aprenda a matéria sendo instruído pela personalidade de Deus e possam agir como um instrumento para gerar entidades vivas, sem ficar condicionado a estas atividades. Então, a maneira da gente agir nesse mundo, né? Está falando isso, nós agimos nesse mundo. Então, a maneira de nós agirmos nesse mundo e não nos apegarmos a esse mundo é saber as qualidades transcendentais do Senhor. Então, o Senhor falando no Bhagavad Gita, Jama Karma Chamedivyam Evanyo Vetita Tataha Naitimamiti Sojuna Purnajamana Vidyate Naitimamiti Sojuna, que por conhecer Jama, o nascimento, Karma, as atividades, né, transcendentais, Jama Karma Chamedivyam, Divyam quer dizer divina, transcendentais do Senhor, uma pessoa, ao deixar esse corpo, ao deixar esse corpo material, por Nadjama na Vidyate, não volta a nascer. Não volta a nascer. Né? Não volta a nascer. Ok? Então, esse conhecimento do Srimad Bhagavatam, que está sendo revelado, como Krishna cria o mundo, como Krishna mantém, como Krishna aniquila, esse conhecimento transcendental das qualidades de Krishna. Então, esse conhecimento purifica a alma para que ela não possa vir, não precise mais vir a nascer nesse mundo material. Então, vamos lá, verso 30. Já lemos o 30? Foi esse, né? Não, falta ler o 30. Ó Senhor não nascido, trocaste comigo um aperto de mão, assim como um amigo age com outro amigo, como se estivéssemos na mesma posição. Estarei ocupado na criação das diferentes espécies de entidades vivas e estarei ocupado em teu serviço. Não serei perturbado, mas peço-te que nada disto me leve a pensar com orgulho que eu sou o Supremo. Então, esse é o problema da entidade viva, né? Tudo que nós fazemos, sejamos coisas boas ou coisas ruins, tudo que nós fazemos está sob o controle da energia material. Mas aí a gente acha que quem está controlando somos nós. E que nós é que estamos controlando a energia material. Então o homem tolamente pensa, eu estou conseguindo dominar a natureza, porque agora eu consigo voar de avião, né? Consigo ir para a lua. Mas na realidade, o homem não está dominando a natureza, ele está dominado pela natureza. Ele apenas aprendeu algumas leis naturais que facilitam o seu caminho dentro da natureza, mas ele não sai da natureza, ele fica preso. Ele fica preso, condicionado à natureza material. Né? Então, essa aí
a Brahma pensa, poxa, se eu começar a criar coisas muito maravilhosas, como o homem, né? Ele cria tantas coisas maravilhosas. Agora mesmo, né? Eu estou aqui em casa, me comunicando com vocês através de fenômenos quânticos, né? Através da propagação de ondas eletromagnéticas, né? Tudo isso é tão maravilhoso, vocês estão me vendo, eu estou podendo me comunicar com vocês a uma distância grande, né? Pode ser que alguém esteja até em outro país, mas ele está aqui se comunicando comigo, né? Então, isso tudo é maravilhoso. Então, pode ser que um homem pense que, eu sou maravilhoso. Não, isso é a maravilha de Deus, que deu a inteligência para você. Porque se ele não desse inteligência, você não ia poder saber usar as leis da natureza. Não ia saber. Não ia aprender. Não é fácil, hein? É difícil. Precisa de muita inteligência para chegar até essa tecnologia que nós temos hoje em dia. Então, Brahma, ele diz assim, agora imagina a tecnologia para criar tudo isso, para criar o universo inteiro, fazer as coisas todas funcionarem, né? A gente está aprendendo a tecnologia de Brahma e utiliza de alguma maneira, aí a gente fica orgulhoso. Agora imagine Brahma, né? Então, Brahma, para não ficar orgulhoso, ele está orando aqui, por favor, não me deixe orgulhoso. Então, lembrando que foi o Senhor Supremo que pediu a Brahma para me peça algo, eu posso lhe dar todas as bênçãos. Então, os pedidos de Brahma foi só em termos de conhecimento. Pediu conhecimento. Agora o Senhor Supremo vai responder. A personalidade de Deus disse, nas Escrituras, conhecimento descrito a meu respeito é muito confidencial e deve ser ensinado em conexão com o serviço devocional. A parafernália necessária para este processo está sendo explicada por mim. Podes aceitá-lo com cuidado. Agora, o próprio Senhor, tipo o Bhagavad Gita, que o Bhagavad Gita é a canção do Senhor Supremo, vai explicar o processo do serviço devocional. A primeira instrução é essa, que o serviço devocional tem que ser executado com atividade, que a busca do conhecimento tem que ser executado com atividade prática. Você busca o conhecimento, mas você também presta serviço ao mestre espiritual e a Krishna, paralelamente, para que o conhecimento possa ser realizado. Então é mais ou menos como a novo ensino médio, né? O conhecimento tem que ser obtido com projetos, né? Você tem que fazer projetos, não só dar o conhecimento livresco, mas também você tem que fazer projetos para que os alunos aprendam. Isso aqui já há 5.000 anos já era sabido, o próprio Senhor Supremo está revelando isso aí, né? Que o conhecimento ele se adquire se você puder construir alguma coisa com ele. Porque se você não pode construir alguma coisa com ele, o conhecimento se perde, é inútil. Verso 32. Tudo que é meu, a saber, minha verdadeira forma eterna e minha existência, com qualidades e atividades transcendentais, que tudo seja despertado dentro de ti, através da verdadeira percepção, por minha misericórdia imotivada. Então aí o Senhor está abençoando diretamente Brahma para se iluminar com o conhecimento espiritual. Né? Verso 33. Brahma, sou eu, Brahma, sou eu, a personalidade de Deus, que existe antes da criação. Quando não havia nada além de mim, tampouco havia a natureza material, a causa da criação. Aquilo que agora vês também sou eu, a personalidade de Deus. E após a aniquilação, a aniquilação, o que permanecer também serei eu, a personalidade de Deus. Então, Krishna é o começo, o meio e o fim de tudo, né? O começo ele cria, depois ele mantém e depois ele aniquila. Ó Brahma, tudo o que parece ter algum valor, mas não está relacionado comigo, não tem realidade. Fica sabendo que isso é apenas energia ilusória. Aquele reflexo que parece estar na escuridão, né? Então, qualquer coisa que você pensar, imaginar, querer, sentir, que não estiver relacionado com Krishna, pode estar sabendo que isso é uma miragem. É um reflexo, é uma energia de Krishna ilusória. Não é verdade.
Verso 35. Ó Brahma, por favor, fica sabendo que os elementos universais entram no cosmos e, ao mesmo tempo, estão entrando no cosmos. Deixa eu ver. Entram no cosmos e, ao mesmo tempo, não entram no cosmos. De modo semelhante, eu mesmo também existo dentro e fora de todas as coisas. E, ao mesmo tempo, estou fora de tudo. Né? Aí ele dá um exemplo das coisas materiais. Né? As coisas materiais, elas estão dentro do cosmos, mas também são o cosmos. Então, elas não estão dentro do cosmos, porque são o cosmos. Né? Então, da mesma forma, o Senhor Supremo, ele entra dentro do cosmos para fazer a criação, mas ele próprio, ele é a origem do cosmos, então ele também está fora do cosmos. Né? Verso tem significados bem extensos. Né? Verso 36. A pessoa que busca a suprema verdade absoluta, a personalidade de Deus, deve, de certo, empreender esta busca em todas as circunstâncias, em todo o espaço e tempo, tanto direta quanto indiretamente, até este ponto. Né? Então, aí se aconselha que a entidade viva procure compreender a verdade até encontrá-la. Né? A Bíblia fala que quem procura acha, né? Então é isso aí, mesma instrução aqui. É que a entidade viva tem que procurar conhecer a verdade. Né? Não é que a entidade viva, aqui tem tantas páginas, aqui tudo é significado. Né? Sobre esse verso aí. Né? Só que não dá para a gente ler tudo. Né? Porque senão a gente não acaba o Bhagavata. Eu só tenho. Eu queria ler todo o Bhagavata, né? Para ter uma ideia geral. Aí depois a gente pode voltar e ler os significados, daqui uns 2, 3 anos. Né? Isso aqui só lendo as traduções, né? Já demora, já vai ser uns 2 anos e meio para a gente ler todo o Bhagavata. Agora, se for ler as traduções e significado, aí a gente vai passar uns 20 anos, no mínimo. A não ser que a gente faça mais de uma aula por semana. Ó Brahma, apenas segue esta conclusão mediante concentração fixa da mente, e nenhum orgulho te perturbará, nem na devastação parcial, nem na final. Né? Então, o nosso medo é o medo da morte, né? Então, se a gente segue servindo a Deus, a Krishna, sem orgulho, então nós não vamos ficar perturbados na hora da morte. Né? Nós vamos poder cantar Hare Krishna tranquilamente, e eu tenho certeza que a gente vai morrer com aquele sorrisão, né? Cantando Hare Krishna, né? E esperando só Krishna vir nos resgatar. Ok? Verso 38. Shukadeva Goswami disse a Maharaj Parikshit, a suprema personalidade de Deus, Hari, depois de ser visto em sua forma transcendental, instruindo Brahmaji, o líder das entidades vivas, desapareceu. É isso, porque Krishna dá sua misericórdia, ele desaparece para a gente ficar com saudade e o nosso amor aumentar por ele. Com o desaparecimento da Suprema Personalidade de Deus, Hari, que é o objeto de desfrute transcendental para os sentidos dos devotos, Brahma, de mãos postas, começou a recriar o universo cheio de entidades vivas, como era antes. Verso 40, assim, certa vez, o antepassado de todas as entidades vivas e o pai da religiosidade, o Senhor Brahma, situou-se nos atos de princípios regulativos, desejando o verdadeiro interesse para o bem-estar de todas as entidades vivas. Aí Brahma começou a criar, seguindo os princípios regulativos religiosos. Narada, o mais querido dos filhos herdeiros de Brahma, sempre pronto a servir seu pai, segue à risca as instruções dele, com seu comportamento exemplar, sua mansidão e controle dos sentidos. Aí são qualidades de um devoto. Né? Narada, a gente está lendo assim à noite,
o Narada Bhakti Sutra, né? Esse Narada aqui descrito nessa passagem. Narada agradou muito a seu pai e desejou saber tudo sobre as energias de Vishnu, o mestre de todas as energias, pois Narada era o maior de todos os sábios e o maior de todos os devotos, ó rei. Então Narada se aproximou de Brahma, né? A gente já viu no começo, para obter mais o conhecimento sobre as energias de Krishna, como Krishna controla a energia material, né? Então, verso 43, o grande sábio Narada também fez perguntas minuciosas a seu pai Brahma, o bisavô de todo o universo, após vê-lo deveras satisfeito. Então, vamos ver as perguntas de Narada. E logo a seguir, o pai Brahma, com muita satisfação, narrou a seu filho Narada o texto védico suplementar, o Srimad Bhagavatam, que foi descrito pela personalidade de Deus e que contém 10 características. Então, aí está dando a origem de como surgiu o Srimad Bhagavatam, né? Brahma passou para Narada, né? Na sequência, ó rei, o grande sábio Narada instruiu o Srimad Bhagavatam ao iluminado poderoso Vyasadeva. Agora já está mais recente, né? Kali Yuga. Narada instruiu a Vyasadeva esse Bhagavatam, que ele ouviu de Brahma, que na margem do rio Saraswati meditava no serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus, a verdade absoluta, né? Isso aí também a gente já leu anteriormente, né? Vyasadeva procurou Narada. Narada apareceu diante de Vyasadeva quando ele estava meditando para encontrar a solução para a era de Kali. Ó rei, as perguntas com as quais procuras saber como o universo se manifestou na gigantesca forma da personalidade de Deus, bem como outras perguntas, serão por mim respondidas minuciosamente através da explicação dos 4 versos já mencionados. Então, aqui, nessa parte, Shukadeva Goswami está falando, eu não esqueci da tua pergunta, não. Anteriormente, nos capítulos anteriores, você tinha perguntado como é que o Senhor fez a criação. Não esqueci. Eu só dei uma introdução histórica de como chegou até nós o Srimad Bhagavatam, através de Brahma, o Criador do Universo, passando para Narada. Mas eu vou responder todas as suas perguntas, tá? Então aqui terminou o capítulo, no verso 46, né? Aí o verso 47, o capítulo 10, que é o capítulo da próxima semana, o Bhagavatam é a resposta a todas as perguntas. Quer dizer, as perguntas do rei vão ser respondidas com o Srimad Bhagavatam. E pela misericórdia de Krishna, lemos mais um capítulo, né? E ainda sobrou 2 minutinhos, né? Faltam 2 minutos para as 9. Né? Vamos dar uma olhada aqui no chat novamente. Tem 3 pessoas. Eu já sabia que Sandra e Jaine Tiananda estavam aqui, né? Meu amigo Alvarez Emílio, né? Alvarez Emílio, Hare Krishna, eu acho que ele é o meu amigo de João Pessoa, também gosta de assistir nossa live. E o Premamrita passou por aqui, né? O Premamrita é outro devoto muito estático, lá de Itamaracá, né? A Itamaracá, já fizemos muitos programas lá. Hare Krishna, muito obrigado por assistirem a live ao vivo, né? E darem aí o seu like. Obrigado, Hare Krishna. Então vamos encerrar essa live, né? Cantando sempre o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E a gente se vê aí. Hoje à noite mesmo a gente se vê. Antes de dormir, eu vou dar uma olhadinha no Face, né? E vou ver
o que é que vocês estão fazendo. Vocês ficam colocando fotos lá no Face, né? Dizendo o que é que vocês estão fazendo, né? É bom, né? Você não se afasta dos devotos, né? A gente está sempre junto. Jai, Hare Krishna, Vanchakalpa, Hare Krishna. Vamos encerrar a live. Hare